Como está o dia por aí? Esse é o nosso tema de hoje do Espanhol para Viagem. Lembrando que é uma série de vídeos que tratam de temas, de falas úteis para situações de viagem, em situações de viagem, mas também para o nosso cotidiano, é isso mesmo. E o tema hoje do nosso Como está o dia por aí é aprender sobre a falar do tempo, do clima e das estações de ano. Então, a gente vai aprender a falar sobre isto usando o vocabulário relacionado, o vocabulário do tempo, do clima, das estações, dos meses e os verbos mais usados, que é o verbo hace e o verbo conjugado. O verbo a ser conjugado é o verbo faz do português e o verbo está conjugado, que é o verbo estar e que é o mesmo verbo para o português e outros verbos mais. Lembrando que a gente sempre contextualiza, cada vídeo está contextualizado em um lugar do mundo hispânico. E hoje a gente rende homenagem para o País Basco e vamos então dar uma olhada, uma contextualizada no nosso conteúdo dentro da cidade Bilbao, do País Basco, que fica no norte da Espanha. Já vamos ver por quê. Então, a gente dividiu a aula em quatro tópicos, 4 partes, certo? Primeira coisa que a gente vai ver, as formas de hablar del tiempo e del clima. Então, como eu adiantei, a gente pode falar do tempo e do clima com vários verbos, mas os principais verbos, os verbos que a gente mais usa para falar, é o verbo hace, que é o verbo hacer, né? Ele está conjugado aqui, e a tradução dele conjugado aqui é faz, certo? A gente vai ver com detalhes. E o outro verbo mais usado é o verbo também conjugado, está, que é o verbo estar, que em português é igual, certo? Então, a gente vai falar, para hablar del tiempo e del clima, a gente vai aprender a usar estes dois verbos e o vocabulário, lógico, né? Por exemplo, lluvia, lluvioso, sol, soleado, frio, caluroso e muitas palavras mais relacionadas ao tempo e ao clima. Então a gente aprendeu o quê? Formas de perguntar sobre o tema, sobre o tempo, como está o tempo, sobre o clima e formas de responder. Então a gente vai poder falar sobre perguntar como está o clima, como está o tempo em algum lugar, pode ser um lugar do mundo hispânico, mas para qualquer lugar, e a gente vai aprender a responder, né? Por exemplo, respondendo como está o clima, como está o tempo na nova cidade onde a gente vive, onde a gente está, certo? Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte é formas de hablar del clima en las estaciones del año. Então, obviamente que a gente vai usar verbos para isso, e a gente vai usar majoritariamente o verbo ser conjugado, es, que em português seria e o verbo, este mesmo verbo no plural, son, que em português seria são. Aqui não vai pegar o acento, são. Para botar o acento, vamos ter que trocar o teclado, e aí a gente bota então são, beleza? E o que mais? As estações, por supuesto, não? Então, por exemplo, verano, invierno e as demais estações do ano. Então, basicamente é isto, também com algumas coisas mais, como por exemplo, nieve, tormenta e assim. Outras mais que a gente vê agora no decorrer da aula. 3. Leitura do texto, as estações do ano em Bilbao. Por quê? Porque aqui a gente vai ler 4 pequenos textos que falam justamente, cada um fala de uma estação do ano em Bilbao, como é
cada estação do ano em Bilbao, em cada mês. Se chove, se não chove, se faz calor, o que acontece, se neva, se não neva. Então, para a gente ler um texto autêntico de um site de Bilbao e ver estas formas de falar dentro de um texto autêntico, digamos assim, certo? E por fim, 4, eu vou dar a sugestão de um livro, de um filme, de alguns sites e de músicas que você pode ouvir e que você vai ver palavras relacionadas dentro deste universo do tempo, do clima, das estações do ano. Beleza? Podemos fechar então o nosso bloco de notas e podemos abrir o nosso material que está em PDF disponível no site do Ola. Tá aí ele, então, Espanhol para Viagem, o tempo, o clima e as estações do ano. Como está o dia por aí? No final eu vou deixar a sugestão de vocês me responderem nos comentários, quem quiser, e vai me dizer como está o dia na sua cidade, em espanhol, e nós vamos então dar o feedback, corrigindo, vendo se está certinho, o que poderia melhorar. Mas eu vou retomar e vou reiterar no fim da aula esse convite para você dar um feedback para a nossa aula, certo? Então aí a gente já adiantou, está escrito aí o que eu já comentei, do País Basco, no norte da Espanha, ele fica no norte da Espanha, bem no norte da Espanha. O País Basco é uma das comunidades autônomas da Espanha, certo? A Espanha ela é dividida em comunidades autônomas, uma delas é o País Basco, e Bilbao é uma cidade que é capital de uma das 3 províncias do País Basco. Então, no norte da Espanha está o País Basco. Este País Basco é uma comunidade autônoma que tem 3 províncias, e Bilbao é a capital de uma destas províncias. Beleza? Aí está. Esta foto é emblemática. Por quê? Porque ao chegar em Bilbao, eu e meu esposo na janela de onde a gente se hospedou, e estava esta cena. Havia um espetáculo de teatro que tinha terminado, e as pessoas então estavam saindo do espetáculo já, uma baita de uma chuva, todo mundo de guarda-chuva, beleza, achamos, bom, tá chovendo, normal. Uma cena lindíssima. O que aconteceu? Que no dia seguinte continuava chovendo, e parava, e voltava a chover, e chovia, e parava. E na rua, 500 pessoas vendendo guarda-chuva, a gente começou a se dar... e quando parava de chover ou não estava chovendo, todo mundo carregava um guarda-chuva. Então, como aqui no Uruguai ou no Brasil todo mundo carrega um mate, no Uruguai dizem que os uruguaios já nascem com uma térmica embaixo do braço. Lá em Bilbao, todas as pessoas sempre, faça sol ou faça chuva, com um guarda-chuvinha na mão ou embaixo do braço. A gente começou a se dar conta, meu Deus, é que chove demais. E aí, mesmo com sol, aqui está a prova, está o sol e está chovendo fininho. Está chovendo fininho, aquela chuvinha, sabe aquela chuvinha que fica chovendo, aquela chuvinha que atordoa, que realmente te molha, mas até dá para andar sem guarda-chuva, mas te molha. Pois isto é muito comum lá, e tem até um nome, que é sirimiri. Sirimiri é o nome desta llovizna, desta chuvinha que não para. Tô eu aqui do lado, aqui não dá para ver de casa, dá para ver, eu tô com meu guarda-chuvinha na mão. Tive que comprar um guarda-chuvinha lá, um guarda-chuva, relutamos para comprar, até que chegou o momento que nós nos demos conta que realmente não dá para viver em Bilbao ou em outra região do País Basco sem ter um guarda-chuva, certo? Bom, vocês vão ver nas outras fotos que sempre, todas as fotos, o piso está molhado, independente do dia e da hora. Então a gente vai aqui para o lugar mais bacana de Bilbao, mais turístico, mais emblemático, como é que a gente pode dizer? Eu esqueci a palavra, daqui a pouco eu lembro. É o Museu Guggenheim. Então o Museu Guggenheim em Bilbao é famosíssimo,
uma arquitetura moderníssima. Ele recebe obras, exposições itinerantes do mundo inteiro, e ele tem algumas obras que são fixas. Algumas dessas obras fixas, elas ficam na rua, no pátio, digamos assim, na volta do museu, só que elas são gigantescas. Então, aqui a gente vê as patas da aranha, e esta aranha, que a gente vê agora aqui, ó, observe, ela tem nada mais, nada menos do que 10 metros de altura. 10 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Ela é de metal e mármore, bronze, não me lembro qual é o outro metal, e também mármore. Então ela é uma aranha gigantesca. Ela se chama Mamá, uma homenagem da escultora, uma escultora francesa-americana que fez essa escultura, e é uma homenagem à sua mãe, que se chama Mamá, certo? Ela pesa, gente, 22 toneladas. Imagina uma escultura de 22 toneladas. Olhem que tem aqui uma pessoinha aqui, para ver, 10 metros de altura, é muito grande. E é esplendorosa, esplendorosa. Tem outras esculturas que ficam na rua permanentes. Outras. Observem o chão molhado. A pessoa não está chovendo, mas o chão está molhado. Está sempre molhado porque está sempre chovendo. Aqui está a prova, né, que não poderia faltar, de que eu estive com o meu digníssimo esposo, Fefa, estivemos no Museu Guggenheim, em Bilbao. Aí cobertinhos, porque estava garoando, com certeza. E aqui outra escultura que fica na rua, né, permanente, que é este cachorrinho da raça West Terrier, né, um tipo de terrier. Ele é um filhote, né, e ele é uma escultura floral, certo? É um artista americano que fez, norte-americano. E ela também é bem pesadinha. Ela tem nada mais nada menos do que 16 toneladas. 16 toneladas. 12 metros de altura, 16 toneladas de peso, certo? Ela tem um sistema de irrigação interno. Então ela é como um jardim. Aqui dá para ver melhor? Olha lá a pessoinha. É muito grande, minha gente, é muito grande. Aqui, só para lembrar. Lembrança de Bilbao. Do Museu de Guggenheim. Tá aí. Ele é amor perfeito. Acreditem se quiser. É muito lindo. É muito lindo. Nunca tinha visto uma escultura tão linda, tão criativa. Certo? Bom, conhecemos então um pouco de Bilbao. Vou voltar aqui para ver se eu estou me vendo. Estou me vendo. Se vocês estão me vendo, porque eu fico olhando para o PDF aqui e já me desapareço, não me vejo, mas beleza. Bom, então a gente passa para a primeira parte, que seria, né? Primeiro eu contextualizei Bilbao, né? E já sabem por que eu escolhi Bilbao, por causa da questão da chuva. Eu fiquei achei muito interessante essa questão da chuva em Bilbao. Pode ser uma bobagem, mas eu achei muito interessante. E achei que falar del tiempo e del clima seria interessante escolher Bilbao, né? Bom, perguntas e respostas sobre o tempo. Como eu falei, os verbos principais para perguntar sobre o tempo, perguntar e responder, é está e hace. Conjugado já. Está e hace, porque aqui a aula não é de gramática, não é de conjugação verbal. A gente usa a forma está e a forma hace para perguntar sobre o tempo e para responder sobre o tempo. E muito interessante que tem uma variação, apesar da gente poder usar, porque a gente sempre vai ser entendido se a gente perguntar de uma forma ou de outra. Na América se usa mais está e na Espanha hace. Não é que em toda a América se use, pode ser que em alguns lugares não, mas se usa muito mais na América está e na Espanha se usa hace. Então as perguntas da América seria para perguntar do dia: como está o dia? Que tal el tiempo?
O que tal está el tiempo? Sim, pode omitir o está, pero que tal el tiempo? Estamos perguntando que tal está el tiempo. E na Espanha, que dia hace? Que tiempo hace? Poderia incluir que tiempo hace hoy, por exemplo, ou que dia hace? Claro que complementos, mas está a forma reduzida, não? Perfeito. Como que eu organizei para mostrar para vocês como que a gente poderia responder a essas perguntas? Seja pelo espanhol da América, seja pelo espanhol da Espanha. Eu coloquei as palavras, então, respostas que eu vá falar que tem sol, ou que está ensolarado. Depois, palavras que eu vou falar das nuvens, expressões, maneiras de responder que eu vou usar nuvens, dizer que se tem nuvem, se está nublado. Depois com chuva, se está chovendo, se choveu, se vai chover. Claro que não dá para abarcar todas as respostas possíveis, coloquei algumas que talvez acredito que possam ser bastante usadas. Então, com o sol, como é que eu vou responder? Eu vou responder, se alguém pergunta como está o dia, ou que tal el tiempo, ou que dia hace, que tiempo hace, eu vou responder hace sol, ou está soleado, ou hace um dia soleado. Não coloquei a tradução, acho que está claro. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta nos comentários que a gente vai ter grande prazer em responder, tá? Então, faz sol, está ensolarado, não? Faz um dia ensolarado, hoje o dia está ensolarado. São várias maneiras não de traduzir, mas de dizer que sentido teria isto em português, certo? Algumas dá para traduzir ao pé da letra, outras a gente faz uma aproximação de como que a gente poderia dizer. Não está escrito, mas a gente comenta. Depois com nubes, no plural, nubes, são as nuvens. Né? Então, há nubes. Há nuvens, tem nuvens. Né? Se está nublando, então está nublando, está ficando nublado. Está nublado, então já está nublado. Né? Se está despejando el cielo. Se está despejando el cielo. O que é? Está despejado. Então, quando eu digo se está despejando, é que o tempo está limpando. Então, as nuvens estão indo embora. Acho que a gente não tem esse verbo para o clima em português. Quando eu digo como está el tiempo, como está o dia, está despejado, el cielo está despejado, quer dizer que o céu está limpo, está azul, não tem nenhuma nuvem, certo? Então aqui eu coloquei nublar-se, é diferente, ou se contrapõe a despejar-se. Então, el cielo está nublado, então está cheio de nuvens, e de repente as nuvens começam a ir embora e o céu fica despejado. Então, nublar-se é nublar e despejar-se é limpar. O céu está limpo, está claro, certo? Então, seria como antônimos. Nublou, limpou. Em espanhol, está nublado, ou se está nublando e se está despejando, certo? E com chuva. Com chuva. Em espanhol, lluvia. Então, vai chover hoje. Hoje vai chover. Está empezando a chover. Está chovendo. Então, vai chover hoje. Hoje vai chover. Está começando a chover. Já está chovendo. Llueve. Chove. Hace um dia lluvioso. Faz um dia de chuva. Um dia chuvoso. Ha parado de chover. Parou de chover. Não está chovendo. E com o vento, em espanhol, viento. Viento, hace viento, hay viento. Hace um dia ventoso. Então, faz vento, está ventando, tem muito vento, o dia está ventoso, certo? São relações, não tradução aqui. Não fizemos questão de colocar a tradução, acho que dá para entender, com o hace como faz e o ai como tem vento. Hoje tem vento, tem muito vento. Está ventando, faz vento. Certo? E com calor e frio? Com calor e frio, a gente colocou hace
calor ou hace frio, não? Ou hace mucho calor ou hace mucho frio. Faz muito frio, faz muito calor. Aqui a gente diria em português sim o faz e não o tem, né? Então, hace mucho calor, então faz muito calor ou faz muito frio. Então, hace un calor o un frío horrible, inaguantable, tremendo, não? Então, faz um calor, um frio horrível, tremendo. Não dá para aguentar. E pode fazer também em espanhol um buen, um mal dia, o buen tiempo, o mal tiempo. Então, hace buen dia, hace bueno. Então, pode se reduzir essa forma. Hace buen dia, hace bueno. O hace buen tiempo. Hace mal dia ou hace malo, de forma reduzida. Não? Ou hace mal tiempo. Então, se perguntou do dia, hace buen dia ou hace bueno. Se perguntou do tempo, hace buen tiempo. Se perguntou do dia e o dia está ruim, hace mal dia, hace malo. Se perguntou do tempo, eu vou responder, e o tempo está mal, hace mal tiempo. E depois, hace un tiempo horrible, no, hace un tiempo buenísimo, un tiempo agradable. Hace un día espléndido, un día soleado, o muy malo, hace un día muy malo, não está bueno. Está bem? Então seriam essas formas de dizer se hace buen dia, ou mal dia, ou buen tiempo, ou mal tiempo. De forma, então, mais geral, sem entrar nos aspectos mais específicos do tempo. Se tem sol, se tem chuva, se tem nuvens, se não tem. Se está nublado, se está desperrado e as demais formas que a gente viu aqui nos exemplos anteriores. Por fim, a gente fala de neblina, de niebla. Neblina é neblina, né? Neblina é mais como gotículas, né? Gotículas de água. Niebla é mais uma névoa, né? Não sei se mais parecido com uma cerração, né? E nieve, que é a neve. Então, hay neblina, hay niebla, va a nevar hoy. Então, hoje vai nevar hoje. Né? Nieva, neva, está nevando. Não, está nevando, nieva, como dizer, llueve. Mira, olha na janela e diz llueve. Aqui, olha na janela e diz nieva. Então, ou diz está nevando, ou diz está caindo nieve. Certo? Então, são formas de falar sobre a neve. Não é muito comum aqui, pelo menos no Brasil, que neve, mas a gente então está preparado para chegar num lugar que neva e poder então falar e responder. E por fim, 3 formas também relacionadas ao clima e ao tempo, né? Está úmido, né? Está bochornoso. Bochornoso não se usa em todas as variedades do espanhol, mas se usa em algumas, está abafado. Está muito abafado, então está bochornoso. Essa palavra tem outros significados também, como de vergonhoso em outras variedades. Mas aqui ela aparece no clima como abafado, tá? Bochornoso, abafado. Está fresco quer dizer que não está nem frio nem calor, está bom, agradável, tá? Então, não hace calor nem frio. Coloquei essa frase para exemplificar, certo? A segunda parte desse primeiro item, então, agora é mais sobre o clima. Essa primeira parte de perguntas e respostas sobre o tempo, vocês perceberam que é mais pontual, é sobre como está o tempo, né? Se tem sol, se está chovendo, se está nublado, né? Agora, sobre o clima, apesar de a gente usar o clima também para perguntar, como está o clima aí hoje? Né? A gente usa também em espanhol, né? Como está o clima, mas o clima é mais sobre como é o clima de um lugar, de uma região, né? Se é tropical, se é temperado, né? Se é subtropical, é mais específico a característica de uma região. Tá? Então, como é o clima em la ciudad?
como é o clima nesta região ou neste país? É bueno o clima? Então, como é o clima? Tu queres saber como funciona lá o clima, como é o clima, e não como está, qual é a previsão do tempo, certo? Então, o tempo é mais pontual, digamos, e o clima é mais característico da região, com esses nomes como a gente estuda lá no colégio: clima tropical, subtropical, temperado e outras formas mais. Então, a pergunta é: como é o clima na cidade? Porque eu quero saber, e não como está, porque como está seria usado coloquialmente, como eu falei. Não está incorreto, mas o clima é mais descritivo do lugar. Então, as formas de usar aqui, de perguntar sobre o clima, seria mais o verbo ser, como é o clima. Porque o clima é uma coisa permanente, né? Que não variaria, né? Não variaria. Claro que atualmente tudo está variando, mas o clima se mantém a característica do lugar. A gente está repetindo a mesma coisa. Bom, o clima é lluvioso, seco, tropical, frio, caloroso, templado. E eu coloquei a tradução aqui: chuvoso, seco, tropical, frio, quente, temperado. Eu acho que a única que poderia causar dúvidas: templado, capaz, temperado, certo? Caloroso, a gente usa quente, sim? Em português a gente usa quente, um clima quente, certo? No espanhol, caliente não seria para clima, seria para outras coisas que estão quentes, mas não o clima, não o tempo. Bom, o clima é, e agora tiene un clima, la ciudad tiene un clima, la región tiene un clima muy duro, então, suave, agradável, mediterrâneo, tropical, continental, temperado, aqui já entra templado. Então aqui já entram nomenclaturas relacionadas ao clima, né? Que é muito duro, muito rudo, adverso, e outras palavras que estão para complementar. Então, eu traduzi muito duro por tem um clima rigoroso, adverso, não? Ameno como tradução para suave, agradável, mediterrâneo, também está como uma tradução do mediterrâneo, agora estou falando em português, tropical, continental, temperado, certo? E essa parte, para terminar, falando sobre a temperatura, a temperatura sube, baja, chega hasta tantos grados, sobre zero, quer dizer, acima de zero ou bajo zero. Então, a temperatura chega hasta 0 grados, por exemplo, ou 5 grados sobre zero, então menos 5 graus, certo? Essa é uma forma de falar em português. A temperatura sobe, a temperatura baixa, a temperatura chega até 10 graus abaixo de zero, sim? Ou 25 graus acima de zero. Né? Então, é uma das formas de falar sobre a temperatura, existem outras, obviamente. E por fim, com o verbo haver, que é o verbo como existir, não? Verbo impessoal. Então, hay, conjugado, o que há? Há tormentas, há vendavales, há tornados, há inundações, há heladas, há sequias, há lluvias torrenciais. Então, tradução: tormentas, vendavais, tornados, enchentes, geadas, secas, chuvas torrenciais. Seriam as traduções destas palavras relacionadas ao clima. Bom, agora, formas de hablar del clima en las estaciones del año. Então a gente vai ver, a gente vai aqui também usar mais o verbo ser. Então, no singular como es, está aqui, e no plural como son, certo? Então, para perguntar, como a gente vai perguntar? A gente está aqui, certo? ¿Cómo es el invierno? ¿Cómo es la primavera? ¿Cómo es el verano? ¿Cómo es el otoño? Ou, de forma mais
genérica, genérica não, usando o plural, como são os invernos, como são as primaveras, como são os veranos, como são os outonos, em determinado lugar. Eu quero saber, porque eu não sei. Se eu soubesse, por exemplo, que chove todos os dias em Bilbao, eu teria ido com o meu lindo guarda-chuvinha portátil para Bilbao. Bom, então, como é o inverno, a primavera, o verão, o outono? Como são os invernos, as primaveras, os verões, os outonos nesse lugar, meu Deus? Não tem muita coisa. A gente colocou aqui só no plural. Então, los inviernos ou los veranos são frios, calorosos, cálidos, suaves, templados. Certo? Então, aqui, o que tem de... que pode parecer um pouco diferente seria cálido. Então, calorosos, eu traduzi por muito quente. Os verões são muito quentes, por exemplo, aqui na tradução do português. Por quê? Porque o cálido é quente, mas não é tão quente, não é bochornoso, não é abafado. É um calor, um quente agradável. Então, cálido, um clima cálido é um clima que é quente, mas não é muito, certo? E suave, traduzir para menos, e templados, que a gente já viu várias vezes, é temperados. Bueno, então, mais um par de exemplos. Então, en verano llueve o no llueve, o llueve mucho, o llueve poco. En invierno no nieva o nieva. En primavera hace frío o no hace frío, o hace calor, o hace sol, o buen tiempo o mal tiempo, e todas as variações possíveis. En otoño há neblina, há tormentas. São os exemplos. E a tradução no verão, chove, não chove, chove muito, chove pouco, não botei chove pouco, neva, não neva, na primavera faz frio, não faz frio, faz calor, não faz calor, faz sol, não faz sol, faz tempo bom, não faz tempo bom, faz mau tempo, faz tempo ruim. E outono tem neblina, ou não tem neblina, tem tormenta ou não tem tormenta. A gente pode aqui, isso aqui tudo caberia com todas dependendo do lugar, obviamente. Não quer dizer que linha por linha seja a única correspondência. Não, a gente pode usar as formas para indicar de acordo com o lugar o que faz em cada estação do ano, certo? Bom, chegamos ao grande momento do material autêntico. Saiu deste site que está aí, é um site de Bilbao, que a pessoa, neste post, ela fala sobre o tempo em Bilbao, e ela fala então, porque ela está dando sugestões de que roupa que tu deve, como o clima em cada estação, o tempo em cada estação, ou o clima em cada estação, e em cada mês, e mais, que roupas que tu deves levar se tu vais para Bilbao. Olha que interessante. Então eu adaptei, usei somente a parte que ela fala das estações, dos meses e do tempo, né? Se faz frio, se faz calor, se chove, se não chove. E aqui a gente vai ter a prova cabal de que em Bilbao está sempre chovendo. Beleza? Então, inverno. Inverno, ele cabe todo aqui. Inverno, cabe. Então começa assim. El mes en que más suele llover es en diciembre. Então, o que tem aqui? El mes en que más suele llover es en diciembre. Diciembre. Es en diciembre. Melhor. Es en diciembre. Más suele chover. Então, que mais costuma chover. Se fosse tradução assim, palavra embaixo da outra. Que mais costuma chover no inverno é em dezembro, certo? E enero é quando mais frio hace. E enero é quando mais frio hace. Então, janeiro é o dia mais frio do inverno. E dezembro é o mês. Janeiro é o mês que mais. É o mês que faz frio, que mais faz frio. E dezembro é o mês no qual chove mais, certo? Então, janeiro, frio.
Dezembro, chuva. Tá? Em dezembro, baixam as temperaturas. Então, em dezembro começa a baixar. Em janeiro é que vai ficar mais frio, certo? E o vento chega. O vento chega para que a sensação de frio seja maior. Então, o vento chega, começa a ventar, dezembro, baixam as temperaturas, começa a ventar e aí a sensação de frio aumenta. A sensação de frio é maior, certo? É isso que está querendo dizer. Bueno, aqui na terceira frase, enero é um mês frio e de bastantes chuvas. Já tinha dito que janeiro era o dia que fazia mais, janeiro era o mês que fazia mais frio, não? E aqui ela repete, é um mês frio e de bastantes chuvas. Então, já tem chuva em janeiro, bem quando eu fui em janeiro, tá aí a explicação. Bueno, e depois de janeiro, fevereiro é um mês onde o frio continua frio em fevereiro. E só podemos notar variações em las lluvias. Então, a gente vai notando uma variação. A chuva vai diminuir em fevereiro. Aí diz, donde llueve menos que en el mes anterior. Donde llueve menos que en el mes anterior. Então, em fevereiro, porque janeiro foi de bastante chuva, em fevereiro a gente nota que chove menos, mas o frio continua. Perfeito? E março? Vou botar aqui para cima para não ter problema. Deixar assim. Março é um mês onde o ascenso de las temperaturas se nota. Quer dizer, que se nota que começa a diminuir o frio, as temperaturas começam a aumentar. El ascenso, então o aumento, não? Se nota o aumento das temperaturas. E também empiezam a aumentar os dias de sol. Então, aumenta a temperatura e aumentam os dias de sol. Tem mais dias de sol. E a última frase de março. Las lluvias suelen ser parecidas que em fevereiro. Então, ainda chove. Tá? Ainda chove. Tem menos chuva, como a gente viu em fevereiro, mas, apesar das temperaturas terem subido, de ter mais dias de sol, ainda tem chuvas como em fevereiro. Não tanto como em janeiro, como em enero. Beleza? La primavera. Essa aqui é mais curtinha. 4 frases, la primavera. Bueno, en los meses primaverales, abril y mayo costumam ser meses de lluvia abundante. Então, chuva de novo abundante em abril e maio. Em abril, llueve bastante mais que em março. Então, não chegou março ainda. Não, já chegou março. Em abril, chove bastante mais que em março. Então, já estava chovendo. Então, abril, chuva mais que em março. Em maio, há mais horas de sol e aumentam as temperaturas. Então, maio já melhorou, tem mais sol, a temperatura está mais alta. Mas tem chuva abundante em abril e maio. Em junho, se nota o aumento das temperaturas. Estou complicando de ler em espanhol, falar em português. Repetindo. Em junho, se nota o aumento das temperaturas. Sobem as temperaturas. E as chuvas são menos frequentes. Então, junho, dá uma diminuída nas chuvas, mas não quer dizer que parou de chover. Segue chovendo. Até agora não vi nenhum mês que não chova, certo? E agora vamos para o verão, para o verano. Verano. Vamos ver se aqui não chove. La estación estival comienza em julho. Então, essa estação começa em julho, donde as temperaturas superan los 20 grados. Llueve menos y estamos en el mes menos lluvioso del año. Miren, observen, o mês de julho é o mês
menos chuvoso do ano. Chove menos, mas chove. Com cielos normalmente despejados. A gente já aprendeu o que é despejado. Então, vou ler a frase novamente. Llueve menos y estamos en el mes menos lluvioso del año, com cielos normalmente despejados. Então, julho é o mês que o céu está limpo. Normalmente está limpo, mas chove. Chove menos, mas chove. Certo? Então, cielo despejado é céu limpo, céu aberto, céu sem nuvem. E em agosto? En agosto las temperaturas se mantienen y el cielo sigue dando descanso a la lluvia. Então, tem menos chuva, mas aqui não diz que não choveu. Dá um descanso, não? Dá um descanso para as chuvas, a temperatura se mantém um pouco elevada, acima dos 20 graus, né? Como a gente viu ali na primeira frase, e não chove muito. Dá um descanso, mas não quer dizer que não chove. Septiembre tiene temperaturas agradables, graças a Deus, pero vuelve la lluvia. Então, agosto deu descanso, mas em setembro vuelve la lluvia, não? Volta a chover, a chuva volta a chuva. E agora, para terminar, o outono. E a gente está no outono, estamos em outono, e vamos ver o que diz sobre o outono aqui. Otoño, em espanhol, otoño. Temperaturas suaves que incluso a principios de septiembre pueden ser todavía algo calurosas. Que são algo calurosas? São um pouco quentes, até quentes, né? Até quentes são, né? Em setembro, no começo de setembro, né? Según avance el otoño, las lluvias comienzan a hacer acto de presencia. Então, según avanza el otoño, las lluvias comienzan a hacer acto de presencia. Acto de presencia começa de novo a aparecer a chuva presente. A presença da chuva começa novamente. Então, até agora eu não vi nenhuma estação, nenhum mês que não chovesse. Bueno, en octubre bajan las temperaturas e é um mês lluvioso. Então, em outubro começa a baixar, vem o frio de novo e é um mês que é chuvoso, né? Chuvoso, como todos os demais, um pouco mais, um pouco menos. E noviembre é um mês onde comienza a refrescar de lo lindo. Então, noviembre é um mês onde comienza a refrescar de lo lindo. Então, se a temperatura em outubro já estavam baixando, em novembro vai ficar frio. Então, esse comienza a refrescar de lo lindo quer dizer que o frio vai pegar. Certo? Por quê? Porque lá em dezembro, como a gente viu, no inverno, é quando está frio. Janeiro vai ser o mês mais frio, tá? Então, dezembro começa a chover, janeiro é o mês mais frio. Então, pela lógica, em novembro, obviamente, já está bem frio, já está começando a ficar bem frio. Certo? Exemplos no contexto de Bilbao, destas formas que a gente usou. Algumas perguntas que poderíamos perguntar sobre Bilbao ou qualquer outro lugar. ¿Es bueno el clima en Bilbao? E eu posso responder, el clima es agradable, pero muy lluvioso. Llueve demasiado. Outro exemplo. ¿Cómo está el tiempo en Bilbao? Hace um dia ventoso e está empezando a chover. Observem que eu usei no primeiro exemplo es para falar do clima. Es bueno el clima es agradable. No segundo exemplo eu usei o verbo estar. Então, como está o tempo? Quer dizer que eu quero saber agora como está por hoje ou por estes dias. E a resposta é sobre o dia.
Hace um dia ventoso e está começando a chover. Então, eu quero ir, vou perguntar, olá, como está o tempo em Bilbao? Não? Poderia ser, como está o dia, para saber como está o tempo, se está chovendo, se está nevando, se está sol, se está calor, se está frio. E a resposta usou os dois verbos, o hace e o está. Hace um dia ventoso e está começando a chover. O outro exemplo, eu parti da pergunta, não como está, sino que tempo hace. Então, essa aqui seria mais uma pergunta da América, como está o tempo, e essa aqui é uma pergunta mais do contexto da Espanha, que tempo hace hoy en Bilbao? Bueno, então, que tempo hace hoy en Bilbao? Pues hace bueno, hace buen tiempo. Ha parado de llover y se está despejando. O ha parado de llover y se está despejando el cielo, o el cielo se está despejando. Então, bueno, faz um bom tempo, o tempo está bom, né? Parou de chover, né? E o céu está limpando, né? Está abrindo o céu. Né? Se está despejando, é que está abrindo, está limpando, o tempo está limpando, como a gente diz no nosso bom português. Bom, eu faço uma pergunta e gostaria de receber respostas para poder também comentar as respostas, certo? Corrigir as respostas, comentar as respostas. E a pergunta é, como está o dia hoje em tu ciudad? Como está o dia hoje em tu ciudad? Ou que tempo hace hoje ou por esses dias? Então, convido a vocês que respondam esta pergunta ou essas perguntas, uma destas perguntas, para a gente poder então, gerar uma interação a partir da aula de hoje. Sugestão para conhecer mais sobre Bilbao e o País Basco é este filme. Na verdade, este é um livro, né? Não é um filme. É um livro bem bacana. E a partir deste filme saiu a película espanhola, o filme Ocho Apellidos Bascos, tá? Não sei se o filme está disponível na Netflix. O livro dá para comprar, eu comprei pela estante virtual, é um livro importado, mas na estante virtual é possível encontrar, não sei se ainda tem. E o filme procure na internet, que também é possível de encontrar. Bom, depois está dicionário de palavras de Bilbao, palavras que muitas são do basco, que é o idioma que também é idioma oficial no País Basco. O País Basco tem como idiomas oficiais o espanhol e o basco, né? Então, tem este dicionário de palavras de Bilbao, que são palavras do basco. Muitas palavras são palavras do basco. Este site de turismo tem muita coisa bacana para descobrir sobre o turismo em Bilbao. E por fim, duas músicas lindíssimas que falam sobre a estação que nós estamos, sobre o outono e sobre as chuvas. O compositor e cantor Joan Manuel Serrat é antigo, mas é brilhante, de uma poesia, é lindíssimo. Então, uma é Balada de Otoño, que ele vai falar da chuva, llueve, e a outra é o nome da música é Tiempo de Lluvia. Eu não tenho certeza se ele é compositor das duas, até caberia olhar aqui, mas eu esqueci. Enfim, vocês podem procurar as informações, escutem, tá aí o link do YouTube, cantem, é muito bom, uma música muito gostosa, muito atual para o momento que a gente está vivendo do outono, das chuvas que virão ou não. Tá? Então, ele não está em Bilbao, mas ele fala muito de chuva. Agradeço a quem assistiu ao vídeo, à nossa aula, e espero os comentários de vocês respondendo as perguntas. Um grande abraço e até o próximo Espanhol para Viagem. Fica aí, para onde será que nós iremos depois de Bilbao?